Meu nome é Emiro Curi, eu nasci em Curitiba no dia 28 de abril de 1955. Meu pai, Felipe José Curi, era libanês e, como todo libanês, um bom comerciante. Ele veio ao Brasil a convite do irmão, que aventurou-se antes a vir para o Brasil e montar uma lojinha no interior do Paraná, e percebeu que tinha muitas oportunidades e que não estava dando conta. Então escreveu uma carta para a família no Líbano pedindo um irmão para vir ajudá-lo. Era para vir outro irmão, mais velho, mas ele acabou ficando doente e a passagem de navio já estava comprada. Então mandaram o caçula, o Felipe, para o Brasil para substituir o irmão que estava doente. Aí fizeram um bom dinheiro e daí diversificaram os negócios. Meu pai foi para Curitiba e montou uma rede de lojas de tecidos, onde ele conhecia minha mãe. O nome dela é Ricarda Curi, todo mundo chama ela de Recha, porque ela é de ascendência polonesa. Lá em casa a culinária é a coisa mais rica que existe. Entre as línguas que a gente fala do dia a dia, e a culinária é uma mistura que você não imagina, de repolho com quibe. Minha mãe era uma polonesa de uma família tradicional, com muito trabalho na história e pouca oportunidade de educação. Então, as mulheres naquela época, elas eram educadas para serem esposas e donas de casa. E minha mãe queria, primeiro, estudar e, segundo, encontrar o príncipe encantado. E a família dela não queria muito. E ela brigou muito com a minha avó e arrumou um emprego para arrumar dinheiro para poder estudar aquilo que a família não queria. E como ela era uma polonesa de olhos azuis e morena, ela conseguiu um emprego de modelo numa loja de tecidos. E o dono da loja, um libanês baixinho, se apaixonou pela polonesa. E casaram. Nós somos em 4. Eu sou mais velho, depois vem minha irmã chamada Olinda, meu irmão Marcos e o caçula é o Samuel. A Olinda é pedagoga, ela se formou e fez o mestrado dela na Unicamp e hoje é professora e coordenadora de várias escolas no Paraná. O meu irmão Marcos é engenheiro civil e o meu irmão menor, o Samuel, é engenheiro eletrônico. Formou-se no Centro Federal de Educação Tecnológica, foi professor e hoje ele é dono de uma rede de lojas de produtos de varejo em Curitiba e abrindo franquias para outras cidades. A minha infância foi muito divertida, como um moleque curitibano que tinha oportunidade de passar as férias de final de ano numa fazenda em Paraty. Quer dizer, nós tínhamos que aproveitar os nossos amigos curitibanos quando a gente estudava, porque nas férias, que naquela época eram de 3 meses, hoje encerrava o ano letivo, amanhã de manhã, às 4 da manhã, meu pai estava colocando as tralhas de 4 moleques dentro do carro e nos levando para a fazenda e a gente ficava 3 meses lá. Então foi uma infância muito divertida. Quando eu comecei a pensar em o que eu quero ser da vida, eu comecei a ser um pouco mais influenciado pelos amigos do meu pai. Porque como é uma família de estrangeiros, eles se davam muito bem com pessoas que vinham de fora do Brasil. Meu pai tinha um grupo de amigos que ajudavam pessoas, por exemplo, passou muito tempo lá em casa morando um engenheiro químico que veio de Israel que não sabia falar uma palavra de português e que morava lá em casa até se adaptar à cultura do país, a ter um pouco mais de intimidade com a língua. E ele fez isso comigo, enquanto ele me ensinava química orgânica. E eu tinha 12 anos. E naquela época, eu acho que ainda hoje tem um brinquedo chamado Pequeno Químico. Você conhece? Cris, o presente dos meus sonhos era ter um pequeno químico. O problema é que ele durava muito pouco lá em casa, porque eu acabava com todos os reagentes. Tinha uma empresa que vendia matéria-prima para as indústrias lá e vendia pequenas proporções. Você acredita que com 13 anos eu era o único moleque que comprava ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorídrico para fazer uma tal de água régia
que eu havia lido numa enciclopédia de estudantes. E eu fazia água régia na minha casa, que era um sobradão de 2 andares, e como eu não tinha pia, porque a última vez que eu joguei um produto desse na pia da minha mãe, a pia caiu no chão, porque dissolveu, eu jogava pela janela. E queimava o telhado do vizinho. E deu uma briga muito grande quando começou a vazar chuva, a goteira, e o telhado do meu vizinho começou a cair. Aí meu pai começou a brigar comigo e me deu um laboratório no fundo da casa. Eu sempre quis ser cientista. Meus irmãos, cada um queria ser uma coisa, a gente jogava muita bola, brincava muito de carrinho de rolamento, mas o meu sonho era ser cientista. Eu não sabia bem o que era isso, sabe? Eu acho que... por causa da família, por causa dos amigos, por causa dessa oportunidade que eu tive de estudar. Eu sempre adorei muito estudar. Os amigos que moravam na minha casa eram todos de maior idade, então falavam daquela coisa chamada química orgânica, química da vida, os componentes químicos que fazem teu corpo funcionar. Para mim aquilo era mágico. E eu tinha que estudar alguma coisa e trabalhar com isso. Eu estudei no Colégio Estadual do Paraná, que era um dos grandes colégios do estado, que tinha 4.000 alunos. E o colégio, numa época, ele estava fazendo umas pesquisas didáticas e escolheu 60 desses 4.000 para compor uma turma especial. E me convidaram. E eu não aceitei. Por que eu iria estudar o dia inteiro? Qual que é a atração para um moleque? Só que tinha um grande atrativo. Naquela época, o colégio não era misto. Os alunos estudavam de manhã, os meninos, e as meninas à tarde. E o grande amor da minha vida estudava naquele colégio à tarde, Maria Angélica. Primeiro amor. E eu vi nessa oportunidade, nesse convite, a oportunidade de entrar no colégio, sem ser preso, à tarde, para ver a Maria Angélica. E eu fui. E eu estudei nessa turma grego, latim, química orgânica, 13, 14, 15 anos. Era o ginásio e o começo do que se chamava na época científico. Para você ter uma ideia, tinha um professor que chamou a turma para um curso de tanatologia, que era um curso que precisava ter autorização do Ministério da Polícia, porque era um estudo da decomposição de corpos humanos. Era um estudo de degradação. E ele era feito com cadáveres de indigentes. Então, esses alunos que entraram nesse curso, a gente ia para o necrotério ou ia para o cemitério dos indigentes, desenterravam um cadáver e estudava os mecanismos de degradação do fígado, do rim, dos tecidos. E eu tinha 16 anos. Eu lembro que em 1975 eu estava em Buenos Aires para fazer minha inscrição na faculdade, em Córdoba. Naquela época tinha uma situação política muito delicada na América Latina que eu tinha muito pouco conhecimento prático disso. Eu não sabia pelas notícias que a gente não podia falar nada, que a gente não podia fazer certas coisas, etc. Eu não imaginava que isso acontecia na Argentina, fui para lá também. E lá eu sofri um pouquinho mais a pressão assim, de um regime muito autoritário. Tanto que não deu certo eu estudar lá, eles não quiseram renovar a minha matrícula. E o que eu tirei dessa experiência na Argentina foram 2 coisas espetaculares. Primeiro, uma intimidade maior com a língua espanhola, que eu adorei. E depois me aprofundei mais e hoje eu gosto muito da língua. A segunda foi que realmente, para ser cientista, eu tinha que fazer farmácia. E não farmácia industrial farmacêutica. Porque o meu grande desafio como cientista não era resolver o problema do mundo demorando 7 anos. Eu queria resolver vários problemas do mundo em, no máximo, 1 dia. Então eu queria resolver problemas tecnológicos, eu queria pegar desafios tecnológicos, mas eu não queria que demorassem tanto. A indústria farmacêutica, para desenvolver um produto, demorava 7, 8, 10, 15 anos. E eu estava num país latino-americano. Enquanto que lá na Argentina eu tive contato com os grandes antigos da indústria de cosméticos, os iniciadores
do conteúdo da parte científica da indústria de cosméticos da América Latina. Professor Rubim, professor Viglioli, que era um dermatologista. E aí eu percebi que para eu fazer aquilo que aqueles caras faziam, eu podia entrar no curso de farmácia, onde eu teria disciplinas de biologia, bioquímica, fisiologia e etc. E de química orgânica, química industrial, etc. Em que eu podia juntar as duas coisas e, em vez de desenvolver remédios, a cada 10 anos, desenvolver 40, 50 cosméticos que iam melhorar a qualidade de vida das pessoas e eu ia poder interagir com esses dois universos que eu queria. Então, para mim, foi espetacular. Eu aprendi que meu negócio era ser formulador de cosméticos. E aí eu fiz vestibular de novo em Florianópolis e passei e fiz o meu curso de farmácia em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. Não tinha a habilitação cosméticos em Florianópolis, mas tinha a bioquímica e a industrial para alimentos. Fiz o estágio, mas já planejando, eu fiz o estágio, comecei a montar meu estágio intermediário nos hospitais de caridade da cidade, fazendo medicamentos. Eu manipulava nos hospitais de caridade. E aquela coisa do vislumbre de que a formatura estava chegando e o que eu iria fazer com aquele canudo morando em Florianópolis. Eu queria desenvolver cosméticos, lá não tinha nem fábrica de cosméticos. Eu tinha muito contato com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tinha o professor Louvó Miguel, que era um professor de farmácia, que desenvolveu a tecnologia de cosméticos no Brasil. E que tinha um aluno, um tal de Miguel Krixner, que estava abrindo uma farmácia de manipulação em Curitiba. Então eu fui a Curitiba para fazer meu curso de minha especialização. No caminho que eu tinha, qual é a via de voltar a Curitiba. Fui fazer estágio na área de doseamento de isótopos radioativos em testes de radioimunoensaio. A questão é que eu estava em Curitiba, onde estavam começando uma farmácia de manipulação. E coincidentemente, eu acho que a vida ela traz todas essas coincidências pra gente, às vezes de uma maneira tão descarada que até a gente fica encabulado. No meu estágio, tinha uma moça, uma japonesa formada numa universidade do interior do Paraná, que queria estagiar na farmácia de manipulação. E ela tinha vergonha de ir lá pedir. Aí eu disse, olha, eu vou lá e peço pra você. E fui lá e pedi o estágio, fui atendido por uma senhora, uma chamada Eliane Nadalim, que era sócia do tal do Miguel. E ela disse, então, estagia aqui, a Emiko iria estagiar no mês de outubro. E aí ela olhou pra mim e disse, você não quer estagiar no mês de novembro? Eu disse, tá bom, terminou o meu curso e eu pelo menos estou começando. E eu estou mais perto aí dessa farmácia de manipulação que eu estou de olho. Aí eu entrei para estagiar em novembro e acabei ficando novembro, dezembro, janeiro e em fevereiro os estagiários da Universidade Federal do Paraná estavam vindo. E eu acabei ficando, a Eliane teve licença e eu acabei tocando a manipulação da farmácia. Quando eu fui falar com o Miguel sobre encerrar meu estágio, ele disse, não, você aguenta aí, e foi conversar com a Eliane e me propuseram trabalhar na farmácia, enquanto eles estavam montando uma fábrica. E é o Boticário, que era a Aerofarma Perfumarias, e a fábrica. Tinha uma moça trabalhando na fábrica e eu trabalhando no laboratório, desenvolvendo para a manipulação e alguma coisa para a fábrica. Eu casei em Curitiba, eu era uma curitibana. Eu conheci em Curitiba Silvia Maria Alarcon. Era uma baixinha invocada, que tinha uma turma de meninas, que saía com a minha turma dos meus amigos aqui em Curitiba. E eu, todo final de semana, pegava o carro e saía sexta-feira à noite, ia para Curitiba namorar, e domingo à tarde voltava para Florianópolis. Um dia isso encheu o saco da faculdade. Aí eu convidei ela para ir morar comigo e casar, e casamos e ela foi morar em Florianópolis. Aí ela foi a minha companheira naquelas fases, o que eu faço com esse canudo, o que eu vou fazer voltando para Curitiba, e a gente evitando, não vamos ter filhos porque a gente não é louco, né?
Eu sabia o que ia acontecer amanhã. Quando a situação do Boticário começou a se estabelecer um pouco melhor, mais clara, nós resolvemos ter nossos filhos. E tivemos 2 filhas, Tisbe Alarcon Cury e a segunda Liz Alarcon Cury. A Tisbe, ela fez moda e artes plásticas em São Paulo. A Liz fez jornalismo e cinema em Curitiba. Então era uma loucura, era muito trabalho, era muito, estudar muito. De manhã eu estava na farmácia, à tarde na indústria. E aquela coisa do desejo de ser cientista, ele leva na bagagem um efeito colateral. É uma vontade voraz de estudar. E naquela época, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná estava montando o curso de farmácia. E me colocaram um outro desafio. Aliás, eu queria resolver todos os problemas em um dia. O coordenador do curso me colocou o desafio de montar a disciplina de tecnologia de cosméticos para o curso. Aí eu disse para ele, ok, eu só tenho uma condição, que ela não seja optativa, como é na maioria das faculdades de farmácia no Brasil, acho que ainda é até aí. Que ela estivesse na graduação, na grade normal da graduação. Foi a primeira faculdade que fez isso. E ele autorizou. E eu montei a disciplina e dei aula durante 6 anos, junto com tocando em 2 laboratórios. No Boticário eu tive inúmeras experiências que eu não sei se eu vou conseguir ter memória, e inclusive espaço e fita e tempo para poder contar. Uma das mais importantes, que eu acho que o Miguel não lembra, e acho que ele deve ter feito isso intencionalmente, porque ele era uma pessoa que tinha esse tipo de visão. Uma vez ele me disse que eu precisaria viajar para ver alguns projetos de desenvolvimento de produto na Europa, e eu precisava viajar com o Jacobus, que era um funcionário da empresa, que era o gerente de desenvolvimento de embalagens. Pois bem, o Miguel de repente me bota para viajar quase 30 dias. Eu não consegui contar as cidades onde nós passamos. Eu não conseguia abrir minha mala, aliás, desmontar minha mala. Com o Jacobus, eu aprendi de uma forma compactada como é uma viagem de trabalho, como agendar uma visita no fornecedor, como fazer um bom relatório de visita e trazer para a empresa para poder trazer para dentro o que você foi lá buscar, interiorizar o conhecimento ou a informação. Tudo isso ele me possibilitou. Então, dali começou a crescer a parte do interesse e de abrir a cabeça, abrir os olhos para o resto do mundo. E que me fez também optar lá no futuro, que ainda não chegamos nele, tomar a decisão, inclusive, de sair do Boticário e vir para São Paulo. E aí, nesse mundo, começou a acontecer as coisas. Me dediquei mais à pesquisa e menos ao desenvolvimento, a parte de entender mais os mecanismos por trás do conceito tecnológico do produto cosmético. Com isso, a gente conseguia ter reuniões com fornecedores muito mais produtivas. A equipe sentava junto com um fornecedor de matéria-prima, já com um projeto na mão, com uma ideia, já entendendo um pouco o que aquela empresa ia apresentar. Então a gente conseguia puxar mais informação técnica para dentro da empresa. Ele era gerente. P&D. E aí a coisa começou a crescer bastante, os produtos começaram a ficar mais complexos, a velocidade era alucinada. Na época o Boticário contratou um consultor francês. Exatamente. Quanto mais a inflação entrava, mais crescia a nossa indústria. E o Boticário contratou um consultor francês para ajudar a desenvolver uma grande linha, que era o grande passo para o Boticário entrar no setor de skincare. E então, a grande oportunidade de trabalhar com aquele consultor era: nossa, essa pessoa que é um grande consultor francês trabalha igual a gente.
E isso foi muito bom para ter mais substância, consistência no trabalho de desenvolvimento, para a gente trilhar realmente o caminho. E isso foi o que mais me apaixonou. Quer dizer, eu estava... Nesse ano, houveram algumas mudanças administrativas dentro do Boticário que me empurravam muito para a parte de gestão, parte gerencial. Houve um remodelamento inteiro da empresa, houve uma fase extremamente desgastante para os funcionários que acabaram ficando. E essa parte mostrou o cenário de que agora a empresa precisaria muito de gestores muito eficientes. E que se eu quisesse crescer dentro da empresa, eu teria que me qualificar como um bom gestor, não só como um bom técnico. E eu entendi que aquilo não era meu caminho. Eu acho que eu estaria saindo fora, eu estaria optando por ficar mais longe do laboratório. Não é. Meu negócio é como dizem os colegas, ralar da bancada. Então eu tomei a decisão. Tanto que quando eu saí do Boticário, um mês depois eu estava em São Paulo montando uma empresa de teste de segurança e eficácia. 99. E não foi fácil. Não, a família ficou, eu me borrei de medo. Eu estava separado já, tinha me divorciado da Silvia. E as meninas estavam uma parte morando comigo, uma parte com elas. E foi um grande processo. Esse realmente foi uma fase em que eu fiquei com muito medo. E eu vim aqui, a gente já tinha montado uma empresa de consultoria. Por quê? Porque eu estava namorando uma moça que trabalhava no Boticário, que eu conheci dentro desse processo de remodelamento da empresa. E ela era uma pessoa extremamente dinâmica, Elizabeth Furtado. Ela trabalhava com marketing, trabalhava na agência de propaganda do Boticário. E ela era uma dinâmica lá em Curitiba. E a gente montou juntos essa empresa, que era a tal da EK Consultores. O fato é que eu vim para São Paulo. Montamos aqui o Instituto de Bioengenharia da Pele, que nos primeiros 6 meses da montagem, escolhi um prédio na Indianópolis, estávamos montando o prédio e negociando a compra de equipamentos e etc. E começando a contratar as pessoas para montar os protocolos de estudo. A gente ia começar com segurança de produto e depois eficácia. Porque eficácia é muito caro, equipamentos muito caros. E nessa fase eu comecei a conversar com algumas empresas, futuras clientes, e eu comecei a perceber que tinha uma palavra muito em moda na época, globalização. Eu fui para a Europa, conheci vários laboratórios e encontrei, por coincidência, uma pessoa que eu havia conhecido em vários congressos, e que você lembra que eu te falei que eu contratei uma estagiária? Que aquela estagiária conhecia, que acabou sendo contratada e trabalhava junto conosco no laboratório. Ela assumiu, depois que eu assumi a parte de gestão, a parte de desenvolvimento de skincare, e conhecia essa pessoa, Felipe Masson, Ana Maria Queiroz Ribeiro da Silva. A Ana foi uma grande amiga que eu tive. E uma colega que soube trabalhar muitos desafios numa época de muito crescimento. Então, nessa época, eu fui à França e fiz contato com o Philippe Masson. Ele tinha um laboratório chamado Evic Seba. E eu propus para ele, disse para ele qual era o nosso projeto. E num jantar, a gente idealizou a Evic International. E como bom executivo francês rapidinho, o Felipe, no meu retorno, ele já fez contato com uma empresa espanhola e uma coreana e montou a Evic Espanha e a Evic, não sei, Coreia, alguma coisa assim. E montou a Evic e eu voltei para o Brasil, propus os meus sócios e a gente mudou o nome da empresa, incluindo o Felipe como sócio, e criou-se a Evic Brasil para se integrar ao grupo Evic International. Então, nos primeiros anos em que a Evic começou a se estruturar, eu percebi que havia algumas diferenças de visão do caminho do negócio.
E eu achei que seria bom para mim e para a Evic sair. Então eu saí da sociedade, o Felipe continuou e eles contrataram uma pessoa para assumir o meu lugar, que para minha graça foi meu querido amigo Jardim Nunes. E graças a Deus deu certo. Logo nos primeiros meses que eu estava aqui, um amigo ligou para outro e uma pessoa que eu não conhecia me ligou logo em seguida para desenvolver um projeto. De repente uma indústria farmacêutica chamada Schering-Plough, meu Deus, americano, queria desenvolver o primeiro produto protetor solar fora do laboratório nos Estados Unidos. Me chama, e eu não parei até agora. Então, o laboratório sempre esteve cheio de projetos. E agora o meu desafio é outro. Meu desafio é conseguir trabalhar essas linguagens. Quer dizer, mais uma vez eu estou conseguindo fazer o meu sonho. Hoje o meu trabalho como consultor já completa 17 anos. Eu acho que tem poucos que podem dizer que trabalharam 17 anos só como consultor. E hoje eu tenho os desafios que eu sempre quis. E eles têm vindo sempre cada vez melhores. Porque eu tenho feito muitas amizades nesse meu caminho. Desde pequeno eu tive sempre as coisas paralelas. Quando eu tinha 13 anos, minha mãe me colocou para estudar violão. Eu me formei em violão clássico, em teoria musical. Então eu gosto de tocar violão, toco só para mim. Não toco para ninguém. Eu acho que o Alberto tá querendo montar uma banda, mas eu acho que eu vou ficar com o triângulo, quem sabe.